Abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 10. Amém? Romanos 10, 10. Romanos capítulo 10, versículo 10. Quem achou, diga amém. Diz assim, visto que... Começa do 9 aqui, vamos lá, do 9, tá? A saber, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será o quê? Salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Olhe comigo para essa mensagem, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E agora, Senhor, eu te pedir que o Senhor venha mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos, necessitamos ouvir, a fim de alcançarmos corações sábios. Abre, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, mais uma vez, para que a tua palavra, Senhor, venha a ser plantada, semeada e regada pelo teu Espírito, e sermos mais que vencedores em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ali diz que se nós confessarmos a Jesus Cristo, né, com a nossa boca, e nós crermos no nosso coração que Ele é o Filho de Deus, que o Senhor que o nosso Deus ressuscitou Ele dos mortos, nós seremos o quê? Salvos. Então você crê no coração e confessa com a boca. Isso é de suma importância. Por quê? Presta bem atenção. Quantos aqui, às vezes está com dificuldade, com problema, e aquilo vai colocando no coração, né, enchendo o coração, e se você não colocar para fora, você até morre. Quantos aqui já se sentiram assim, angustiados? Oprimidos por determinados problemas? Aí procura um amigo, procura uma pessoa, né? Tem gente que vai lá, né, sai do serviço, vai lá para o barzinho, enche, né? E aí o garçom sabe tudo, é ou não é verdade? Né? É assim ou não é? O coleguinha lá do copo, né? É o psicólogo lá do barzinho, não tem? Tem ou não tem? Todo mundo aqui, pelo menos quem já bebeu um dia, né? Eu não nasci no Evangelho, a gente de vez em quando ia lá e batia um papo e aí fala, ali você fala tudo, não é verdade? Então, a confissão, colocar para fora algumas coisas, tem um poder muito grande, tem ou não tem? Né? Às vezes, né, na igreja, a gente tem uma vantagem muito grande. Qual é a vantagem? Porque o Senhor nos mostra por que a confissão ela traz benefícios, e nós vamos mostrar aqui. A confissão ela traz salvação para a tua vida, ela traz cura para a tua alma e para o teu corpo físico. Quem entendeu bem aqui? Traz prosperidade para você e para a sua família. Sabia? Maravilhoso, não é verdade? Então, e traz o perdão dos pecados. Então, a mesma confissão que me salva, me cura, me perdoa, me prospera. Deu para entender bem? Olha essa coisa maravilhosa. Então, tudo depende de uma confissão, de você expor, colocar para fora aquilo que está no teu coração. Mas por que isso? Porque quando nós confessamos, por exemplo, uma fraqueza, que acontece, né? Você possibilita que uma outra pessoa te ajude e você reconhece que você está impossibilitado de resolver aquele problema. É ou não é verdade? Amém ou não amém? Então, isso é muito importante para a minha vida e para a sua. Enquanto a gente se cala, fica agoniado, né? Às vezes você vai para a rua, aí alguém te dá uma fechada, aí você fica agoniado, não fala nada, porque hoje muita gente, né? Acontece até determinadas brigas na rua, paulada, tiro, aí você chega em casa como? A pressão vai lá em cima, vai ou não vai? Meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Aí, enquanto você não coloca para fora, tu fica até nervoso. Aí, né, a Marita tem uma ideia que ela fala o seguinte, que é melhor você ficar vermelho na hora do que amarelar a vida toda. E não está errado, não. É ou não é verdade? É ou não é? Não é? Você coloca para fora, pum, falei, pronto. Tá, aí às vezes fala besteira, né? Confessa besteira, mas de qualquer forma tu botou para fora, é como se tirasse, a panela de pressão estava explodindo, você abriu a tampa e é ou não é? Deu aquela, então, né, aquela aliviada. Então a confissão é importante. E aí, as pessoas falam assim, poxa pastor, mas a gente vai confessar o quê? Confessar para quem o quê? É importante a gente saber disso. A gente tem que saber para quem confessa e por que confessa e como confessa. Amém? Né? Isso em todos os níveis, na igreja ou na nossa vida pessoal.
Então, olha só que importância tremenda tem a confissão. Vou começar primeiro com a salvação. Já falei isso aqui outros dias, vou falar de novo, e a Bíblia diz ali, se com a tua boca confessares, né, e se com o teu coração crer, você será o quê? Salvo. Então, crer e sem confessar, tem alguma coisa diferente, aí não vai conseguir. Tem que ter as duas coisas. Amém ou não amém? Isso é muito sério. Pastor, então, tem gente que fala assim, não, mas eu creio em Jesus no meu coração, mas já confessou ele publicamente? Não, então não está salvo. Como assim não está salvo, pastor? Não, não está. Não está porque a Bíblia diz, a nossa base qual é? Qual é a nossa lei? A Bíblia. Então, se você não fez isso publicamente, tem alguma coisa errada. Por quê? Você está com vergonha de se expor, está com medo, ainda quer preservar a sua imagem com amigos. É assim ou não é? Não é? Você não quer, na realidade, ser mal visto, às vezes, pela roda de amigos. Hoje, na realidade, como 30% do brasileiro evangélico, fala que é evangélico até vira moda. Mas, na realidade, antigamente era pior. Quando você falava que era evangélico, ia lá a Bíblia. Eu mesmo já fui muito criticado no meu trabalho por causa disso. Né? Até você se firmar, quando é novo convertido, as pessoas querem mudar a tua cabeça. É ou não é assim ou não é? E agora virou santo, já fez um monte de besteira, agora quer ir para o céu? Quero. É ou não é? Eu quero. Quem quer ir para o céu aí? Bom, é simples assim, é ou não é verdade, não é? Igual uma vez um amigo, trabalhando, faz tanta coisa errada, e agora está se escondendo atrás de Jesus. Eu falei, vou me esconder atrás dele, atrás de tu? É ou não é? Vai morrer você e eu. Quem está entendendo bem aqui, não é? É ou não é? Então a gente tem que se esconder atrás de Jesus mesmo. Amém? É Ele que tem capacidade para bancar a nossa dificuldade aí, seja qual for. Então, confessar significa que você venceu a timidez, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Olha só. Então, a não confissão, você se declara tímido e quer preservar a sua imagem diante de pessoas que não vão te salvar nem abençoar a tua vida. Então, você está trocando uma fonte de água viva por uma cisterna rachada, que são as pessoas. Todos nós somos cisternazinhas rachadas. Se não colocar água de novo, a água vai embora. Quem entendeu bem aqui? Amém? A nossa vida ela vai se extinguindo desde que a gente nasce. Enquanto a fonte de água viva é quem é? É Jesus Cristo. Então, eu não confessar Jesus Cristo por causa de pai, de mãe, de irmão, de amigo, da sociedade, é burrice. Estou sendo claro aqui, irmão? Amém? Amém? E aí eu sempre falo que é uma verdade. Só não tem oposição quem não tem o quê? Posição. O Maria vai com as outras, não vai com o céu, ele vai com as outras, menos para o céu. Deu para entender bem? Você tem que ter uma postura na tua vida, tem que ter. E o Senhor Jesus ele ainda fala assim, ai de vós, quando todos falarem bem de você. Ou seja, quer acender uma vela para Deus e outra para quem? Não dá certo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Fala com o irmão que está falando, você tem que ter postura, confessar Jesus na igreja, no trabalho, em casa, com o vizinho, seja lá onde for. Quando eu aceitei Jesus, aceitei por causa dos pecados, senti aquele peso, falei, meu Deus, eu preciso melhorar a minha vida, sabe? Poxa, senti aquela coisa, não é porque estavam as coisas ruins externas, não, porque estava ruim dentro de mim. E aí, eu quando, aceitei Jesus Cristo, o que eu fiz? Eu ganhei uma Bíblia da minha avó. Sabe o que eu fiz? Até hoje você vai no meu carro, ali na parte do painel da frente, a Bíblia não sai dali. Às vezes a Marita vai levar para dentro de casa, eu falo, não leva, deixa no... Aí. Quem entendeu bem aqui? Por quê? Porque a Bíblia ali, quando eu chegava, a pessoa olhava para mim, Quem me conhecia, vivia no meio de pessoas ímpias, normal. E a Bíblia, rapaz, é uma Bíblia sim. Era a maneira de eu estar confessando Jesus. Quem entendeu bem aqui? Depois eu não sabia muito da palavra, não sabia nada. Mas era a maneira de eu estar demonstrando que eu tinha uma posição. Amém? E aí ia para o futebol, que foi difícil largar o futebol logo no início, a gente tinha time, tinha aquela coisa toda. Foi muito difícil. E aí pela manhã era a maior dificuldade, porque jogo geralmente é de manhã. E eu não só jogava a bola, eu tinha time de futebol, senão eu não jogava, porque era ruim pra caramba, Então tinha que ter time. Eu confesso, Estou confessando, gente.
E aí eu ia lá, fazia campeonato, aquela coisa toda, e no início a gente dava aquelas premiações, aqueles campeonatos de vargem. Quem já viu esse campeonato de vargem, né? Aqueles troféus grandes. Inclusive, no final, o time que era campeão também recebia o quê? Umas caixinhas de cerveja. Ah, você conhece, né? É ou não é? E eu ajudava a comprar. Hein? Aí eu comprava todas. Mas aí, quando eu aceitei Jesus, eu falei, não, eu vou comprar, mas eu não vou beber mais. Olha só, eu vou botar todo mundo encaixaçado, mas eu não. Não, olha só a cabeça do novo convertido, é meio doente, né? Mas na minha simplicidade, eu fui mudando. Então eu chegava lá, vai tomar umazinha aí. Mas eu falei, não, calma aí, rapaz. Meu negócio agora é outro, me dá uma Coca-Cola aí. Então, comecei a tomar só a Coca, um refrigerante. Até um dia que, né, a gente conversando, o pastor com o maior amor, com o maior carinho, rapaz, você não bebe, mas você está entupindo os outros de bebida. Tu quer ir para o céu e mandar os outros para o inferno? Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, que dificuldade. Aí eu fui ver como é que crente era difícil, na verdade, não é? Aí comecei a ter que largar o futebol, largar uma série de coisas que a gente foi largando, mas tudo porque eu tinha que confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. E para confessar o Senhor Jesus como meu Senhor, eu tinha que declarar isso publicamente. Amém? Então agora a minha conduta, ela não era só restrita a mim. Eu agora comecei a entender que o confessar Jesus é mais do que a boca, é a sua conduta também. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? O amar ao próximo. Aí xingava muito, em virtude até do trabalho que eu tinha. Aí depois o pessoal, e ele não é crente? Aí eu, caramba, bem logo aquela burdoada, né? Aí disse, caramba, aí o cara me esculachou. É ou não é? Aí você faz o quê? Não posso mais xingar. É ou não é verdade? Aí dava uma topada, é ou não é? Tinha que aguentar, quase explodir, mas não podia confessar o palavrão. Tu tiver que estava no coração. Até Deus ir tirando. Amém? Mas tudo isso só aconteceu, essa transformação, porque eu confessei e fui confessando ao longo da minha vida. Então, toda vez que eu me deparava com determinadas situações, eu tinha que confessar Jesus Cristo como meu Senhor. Amém? Sem contar de outras coisas piores que a gente não vai falar aqui, senão vai escandalizar. Mas o que Deus vai fazendo na nossa vida, nos transformando em uma nova criatura. Mas é preciso primeiro fazer o quê? Confessar. Quem já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador aí? Fala assim, Senhor Jesus, obrigado por ter te confessado como meu Senhor. Isso é tão sério. Coloca na tela, se puder aí, ou abre lá em Mateus 10, 32, porque o Senhor Jesus, ele fala com clareza isso, a questão da confissão. Amém? Eu vou passar aqui para outras partes também. Mas o que diz aí? Vamos lá. Hein? Olha lá. Olha só. Não, é Mateus 10, 32. Me perdoa, mas ela entendeu ali, né? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, a nossa confissão aqui vai ter uma reação no céu. Não é algo brincadeira, não é brincadeira não. Você confessou Jesus aqui, ele confessa o teu nome diante do Pai. Entendeu a seriedade que é isso? Amém? Você não tem a confissão de Jesus se você não tiver a sua. Bota o outro versículo que eu acho que é o outro. O que diz o outro aí? Me ajuda. Ó, mas qualquer que o quê? Ih, olha só. Eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Se você não confessa Jesus aqui, ou seja, você nega, ele vai fazer o que no céu? Esse aí não é meu, essa não é minha. Fala com o irmão que gosta da confissão, coloca você diante do Pai, através da boca de Jesus Cristo. Entendeu aqui a seriedade? Você coloca Jesus nas pessoas através da sua boca. E o Senhor Jesus coloca você diante do Pai através da boca dele. Amém. Que eu julgo muito mais importante que a minha boca, claro. Mas ele se presta a essa condição de pronunciar o meu nome e o seu nome diante do Pai.
que eu acho que eu não mereço que ele confesse o meu nome. Quem entendeu bem aqui? Amém? Sou pecador porque ele que pagou pelos meus pecados, mas ele fala, ó, eu morri na cruz por ele e por ela. E não me negou, me confessou diante das pessoas, mesmo as pessoas o criticando, né, manchando a sua imagem lá embaixo, mas me confessou, então é meu e é minha. Cadê o povo que é do Senhor Jesus aí? Entendeu como é que a confissão é importante? Amém? Até aqui tudo bem, gente? E aí a confissão, além da questão da salvação, ficou bem claro aqui? Não confesso só com a boca, mas também com as minhas atitudes, e assim vai por diante. Tá? Então é algo muito tremendo isso. E o próprio Senhor Jesus diz que toda palavra ela é confirmada através de testemunhas. E para que isso aconteça, você tem que fazer o quê? Tem que estar confessando. Amém? Até tem um ditado aí que, né, quem fala a verdade não merece castigo, não diz isso? Ou seja, uma confissão sincera. Com Jesus realmente acontece isso. Se você fala a verdade, você se expõe, é abençoado. Então vamos lá. Eu só sou perdoado, olha só, eu falei da salvação, agora eu só sou perdoado dos pecados também se eu fizer o quê? Confessar. Abra em 1 João, primeira epístola a João, capítulo 1, versículo, eu acho que é 9, vê aí se é isso mesmo, capítulo 1, versículo 9, o que diz aí, né? Em nome de Jesus. Vamos lá? Eu acho que eu vou pegar a Bíblia ali que é mais rápido. Tá. Se o quê? Vai se confessar de novo. Olha lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, presta bem atenção. Toda injustiça que você cometeu, todo pecado que você cometeu, desde que você teve consciência do que é pecado, tudo aquilo que é um escrito de dívida que Satanás tem contra a tua vida, para amaldiçoar a tua vida, quando você confessa, o sangue dele nos purifica. Tem um trabalho que a gente faz nos retiros, que é elencar pecados. Porque a gente fala assim, perdoa. Já viu quando alguém vacila contigo? Ou você também vacila com o outro? E aí você não quer dar o braço a torcer, você fala, não, se fiz alguma coisa, me perdoa. Se fiz alguma coisa, não, ou fez ou não fez. Quem entendeu o que eu estou falando? Isso aí mostra o quê? Arrogância, vaidade, preservação de uma imagem que para Deus não existe, que Deus vê como você é, o teu coração. Amém? Não, eu fiz mais, aí tem um mais. Esse mais, que é essa conjunção adversativa, né, que todo mundo que faz concurso sabe, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, esquece isso, confessar é confessar. Errei, vacilei, preciso de perdão. Amém ou não amém? Aí o sangue dele nos purifica de todo pecado. Pecado não se justifica com argumentos. Pecado não se justifica diante de Deus, criando, né, justificativas, mas sendo aqui redundante, através de falácias, ou até mesmo buscando na palavra de Deus uma justificativa. Não. Pecado só se justifica confessando. Está bem claro ali. Quer ver uma coisa? Vamos lá? Está lá Adão, está lá Eva, você sabe, Deus fala, não come do fruto proibido, vai lá Eva, vai, pega, come, dá para o marido, se esconde, aí o Senhor Deus aparece, Adão, cadê você? Não, me escondi porque eu estava nu e não falei, né? E o Senhor falou, ele nem falou isso, né? Deus falou, você comeu do fruto da árvore que eu disse para não comer? Porque quem disse que você estava nu? Vem cá, deixa eu falar contigo aqui. Por que você fez isso? Aí o que ele fez? Colocou culpa em quem? Ele confessou? Não, tinha que ser expulso mesmo. Amém ou não amém? Olha só como é que o pecado é uma desgraça, quando você não tem um coração humilde. Colocou culpa na mulher e tentou jogar a responsabilidade para Deus. A mulher que tu me deu. Ou seja, se tu não me desse a mulher, eu não tinha caído. Aí Deus dá uma benção, o cara arruma problema e dá. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Eu já vi até filho falar assim, eu sou assim porque meu pai e minha mãe me deram tudo. Vagabundo. Ou não é? Não é? É para aproveitar e fazer alguma coisa melhor, não é? Amém ou não amém? E já vi filho que fala assim, eu sou assim porque eu e meu pai e minha mãe não me deram nada. Já deram a vida, infeliz. Vai estudar, vai trabalhar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui?
Glória a Deus. Então não justifica. Então pecado não se... derrota não se justifica. Assume, mata no peito. É ou não é verdade, né? Ou engole aquele sapinho. Quem entendeu bem aqui? E confesso, não estava preparado, não estava em condições, errei, vacilei, a culpa é minha e vou assumir. Amém ou não amém? Até aqui tudo bem, gente? Deixa eu falar uma coisa, aqui no mundo você tem que provar. Não é? Por exemplo, o ônus da prova, isso aí pelo menos antes tem um ativismo judiciário muito grande. O ônus da prova cabe quem? A quem acusa, né? Você sabe que existe uma presunção de inocência. Todo mundo é inocente até o quê? Todo mundo conhece isso aí, né? E aí, nisso, a pessoa fala, réu com fel não existe. Quem já ouviu falar isso aí? Você vai para o advogado, a primeira coisa que ele fala, não confessa nada, fala para mim, mas fica na tua. É assim ou não é? Com Deus não funciona assim não, meu irmão. Com Deus ele conhece não só a tua atitude, como a intenção que você praticou aquele ato. Ele sabe se você podia resistir ou não. Ele sabe se você cavou ou não. Ele sabe se você vigiou, porque também não vigiar também é pecado. O que Jesus fala? Vigiar e orar, quer dizer, não vigiou, muito menos orar. Quem está entendendo, diga amém. Então, com Deus, não adianta o quê? Tentar se justificar. Para que os pecados sejam apagados, tem que fazer o quê? Confessar. Quem entendeu a importância da confissão aqui? Amém? Não, fulano ficou chateado comigo só porque eu falei dele. Falou pelas costas, falou mal. Ou seja, mexeriqueiro, fofoqueiro. Aí não vai ficar com raiva? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Amém? Né? Teve um amigo que ligou para mim hoje, mandou uma mensagem para mim, que ele postou algumas coisas aí sobre outra pessoa, né? Lá no grupo da convenção de pastores. Aí, como o negócio repercutiu muito negativo, e eu já tinha falado com a Maritza, não falei, Maritza, isso aqui, ela deu falar sobre vaidade, isso aqui foi por causa de vaidade. Mas vai se dar mal. Aí ligou para poder eu fazer a intercessão. Poxa, você tá vendo, há muito tempo que a gente não se fala, eu sei que a gente não se fala há muito tempo. Eu sei porque tu está me ligando. Quem entendeu bem aqui? Amém? Falei, não, não vou te atender hoje não. Essa semana eu te ligo para a gente conversar. Por quê? Você tem que tomar, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, porque determinadas coisas não tem volta. Amém? Aí você vai resolver com Deus. Ele vai te perdoar? Se você confessar, for sincero? Não, Senhor, eu fui presunçoso, eu fiz um juízo temerário, eu fui cruel no meu julgamento. É ou não é verdade? Você tem que falar a verdade. Não adianta tentar encobrir, não. Perdoei. Quem já ouviu falar isso aí? Ou ao contrário, perdoei. Mas será que perdoou de coração? O que Jesus fala? Se não perdoar de todo o vosso coração, não é perdoar, não está perdoado. Com ódio dentro ali, se pudesse, arranca o pescoço. É ou não é? É perdoar o quê? Se não perdoar de todo o coração, tampouco o Pai perdoará os vossos pecados. Então, até quando eu não consigo perdoar, eu tenho que falar com Deus. Senhor, está difícil, não estou conseguindo perdoar, me ajuda aí. Está confessando um pecado. Aí Deus vai te ajudar, o Espírito Santo vai entrar no teu coração e vai limpar teu coração em nome de Jesus. Amém ou não amém? Quem quer ficar bem com Deus aí? Amém? Então, vamos confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e confessar os nossos pecados para também ficar bem na fita. Amém? Amém? Então, aí você vê um outro camarada. A Bíblia diz que Saul, quando ele cometeu vários erros, de desobediência, o profeta falava uma coisa, ele fazia outra, falava uma coisa, ele fazia outra. E o profeta falava da paz de Deus, foi o profeta que abençoou a vida dele, ungiu ele para o ministério real. E aí Samuel falava, não faz isso, ele fazia, faz aquilo outro. Aí quando Samuel chegava para conversar com ele, um caso clássico aqui, que tinha uma guerra, vocês sabem que tinha uma guerra contra os filisteus e o povo de Israel. Saul estava aqui com o povo de Israel, e aí ele tinha que esperar o profeta para fazer um sacrifício a Deus, porque a garantia da vitória do povo de Israel não estava na força do seu braço, nem no seu poderio bélico, mas estava na unção que Deus ia derramar através daquele sacrifício que o profeta ia fazer. Quem entendeu bem aqui? Ele primeiro tinha que ser abençoado pelo profeta, para poder, porque o profeta estava representando quem? Deus. Então ele não podia partir para a guerra sem ir. Sabe o que ele fez?
O profeta se atrasou. Já, você conhece a história? Um dia, 2 dias, 3 dias. Arrego também, ficar esperando 3 dias. É ou não é? 4 dias? Não. 5 dias? Quantos dias? O profeta se atrasou 7 dias. Aí o que Saul fez? O povo vai embora, já está indo embora, todo mundo se espalhando, eu vou ter que partir para a guerra e não vou esperar o profeta nenhum. Tem gente que às vezes chega para o pastor e fala assim, pastor, dá para o senhor orar para mim, para poder ver o que acontece na vida, eu preciso de uma resposta. Aí o pastor, tudo bem, vou orar, oro, estou esperando também Deus falar comigo, eu não vou falar contigo aquilo que é do meu coração. E se Deus falar também, que se ele não falar, eu vou falar, Deus não falou nada não. Amém? Nem, porque Deus não é obrigado a falar nada para mim, nem através de você, nem através de ninguém. Fala se ele quiser. Mas aí a pessoa vai e toma uma atitude, eu esperei, o senhor não falou nada. O problema é seu. Quem entendeu bem aqui? Amém? Fala com o irmão, isso não pode mexer na tua vaidade. Porque cada um na sua e a amizade continua. Não é médico, é médico. Ela não é verdade. Não é engenheiro, é engenheiro. Ela não é verdade. Amém? Pão é o seu Manuel na padaria. Ela não é pastel com chinês. Quem entendeu bem aqui? Amém? Cada um faz a sua parte. Glória a Deus. Não é, irmão? Mas tem que entender a nossa função. E a função do profeta não era ir para a guerra, era só fazer o sacrifício e orar para que o povo fosse abençoado. E a vitória estava ali. Aí Saul pega e faz o sacrifício. No lugar de quem? Do profeta, de Samuel. Samuel chega e fala, que é isso que você fez, rapaz? Que loucura é essa? Não, que o senhor demorou. E o povo ia embora. Aí eu falei, eu vou lutar sozinho, nada. Aí Samuel fala para ele, por acaso, quando você era pequeno aos teus próprios olhos, Deus não te fez rei? E Deus ia precisar do teu exército para vencer o outro exército? Ele só precisava da tua obediência, infeliz. Quem entendeu bem aqui? Fala com o irmão, Deus só precisa da tua obediência. A minha força, a sua, sabedoria, inteligência, para Deus e nada é a mesma coisa. Não há vitória sem Deus. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Não há vitória. Antes eu era meio idiota também. Eu era idiota inteiro, na realidade. Não tem meio idiota, é ou não é? A gente brincava, falava, não, comigo é assim, sou forte, brigo bem, dou sorte. A gente achava que era alguma coisa. Quem entendeu bem aqui? E achava que estava vivo porque era esperto, era mais sagaz que os outros. Gente, é porque Deus tinha um plano na minha vida, só isso. Não era melhor do que ninguém, do que os colegas que morreram, outros que aconteceram problemas. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? E eu e você, independente da condição que você está, você só está aqui hoje que Deus também poupou tua vida para você ir para o céu. Amém? Quem quer confessar aí que Deus é tudo na tua vida aí? Ele é tudo, é ou não é? Todo dia, a gente pode ser entregue à morte e estar vivo. É Deus. Então, na realidade, aí Saul fez isso. Quando Saul fez isso, aí ele falou assim, poxa, mas o povo ia embora, o senhor não apareceu. Aí começou a arrumar uma desculpa atrás da outra, ao invés de fazer o quê? Confessar. Não confessou. O ego não deixa. Quando Samuel falou que ia embora, então tá, então fica aí com o teu sacrifício, fica com tudo aí que eu vou embora. Aí ele vai atrás de Samuel, pega na roupa de Samuel e puxa e rasga. Aí Samuel fala assim, rasgou meu manto? Hoje Deus rasgou de ti o reino. Vai passar por um que é melhor do que você, que dá ouvido. Que entende que toda a força vem de Deus. E sabe o que Davi aprendeu? Davi aprendeu o seguinte, tu é o que aparelha desta minha mão para a guerra. É o Senhor que me livra de todo o mal. Os melhores salmos foram escritos por Davi, declarando que não era nada. Quem entendeu bem aqui? Porque ele viu os erros de Saul e não quis cometer. Fala com o irmão que está falando, isso é sabedoria. Ver o erro do próximo e não cair no mesmo buraco. Amém ou não amém? E aí ele começou a se justificar. Aí olha só por que ele pede Samuel para voltar. Por isso que eu quero falar com você, cuidado com o teu ego, com a tua vaidade. Com Deus não se justifica. Amém? Ele fala, Samuel, volta para que o Senhor venha me honrar diante do povo. Ele estava preocupado com a imagem dele diante do povo. E não com a imagem dele diante de Deus. A maior burrice do ser humano é ficar preocupado com o que os outros vão pensar de você, se você está correto. Você tem que ficar preocupado com o que Deus vai pensar de você.
porque ele vê o que ninguém vê. Amém ou não amém? Até aqui tudo bem? Agora e Davi? Davi, ele um homem segundo o coração de Deus. Deus mesmo fala, vou botar um que é melhor do que tu. E Davi, né, salmos, e vence as batalhas, e Salmo 23, isso é um salmo maravilhoso que ele tem, não é verdade? É ou não é? Mas aí, a Bíblia diz que Davi comete aqueles erros gravíssimos que ela não esconde, né? A Bíblia diz que Davi foi perfeito, com exceção, lá em Crônicas, fala em todo o livro da Bíblia, com exceção do caso, né, da mulher de Urias, ainda fala assim, com exceção de Betseba, ainda acho que é Davi, eu fui maneiro, aí daqui a pouco vem aquela palavra, mas tu vacilou lá, quem entendeu bem aqui? A Bíblia fala que a pessoa que está sabendo, Deus deixa um espinho, para a gente entender que quem perdoa ele, toda honra e toda glória é para ele, não é para a gente. Amém ou não amém? Isso acontece. Aí o que acontece? Quando Natan chega para Davi, fala o seguinte, Davi, meu senhor, sabe, né, a história foi o seguinte, só para quem não tem aqui, mas quem já viu o livro de Davi, ou já estudou, ou já viu no filme, vai ficar rápido aqui, que a gente já vai encerrar. O que Davi faz? Davi, certa vez, estava no palácio, no momento em que que os reis iam para a guerra, e Davi não foi. O reino tinha prosperado, estava tudo certo, aí ele olhou, avistou, né? Da sacada lá, da onde ele estava andando, passeando, e viu a mulher lá do outro lado, tomando banho na laje. Sabe aquelas lajezinhas? Quem já viu essas lajes? Né? Cuidado com as lajes. Fala assim, cuidado com a laje, hein? Tu pode quebrar a cara da laje. Amém? Serve para um e para outro, não é só para homem não, para mulher também. Amém ou não amém? Às vezes está olhando a laje do outro lá, e vai, o cara lá malhando, aí fala, o cara vai bom. Meu marido só fica na televisão, o outro lá. Tá? Para com isso, tá? Em nome de Jesus, não é verdade? Amém? Porque às vezes pode pensar, né? Poxa, o pastor pode olhar para o lado, mas eu não vou. De vez em quando eu olho para ver se ela está olhando também. É ou não é? Ué, vou dar mole, é ou não é? Amém? A gente vai na praia, a barriga está aquele barrigão branco na praia, o outro lá tanquinho. Calma aí, gente. A gente até evita muito na praia mais, né? Porque a concorrência desleal, não é verdade, né? Ela tem irmã rindo aí. Mas foi o caso de Davi. Davi estava lá olhando que não devia, e a mulher estava mostrando que não devia mostrar. Uma combinação perfeita, não é verdade? Perfeita para... E ele também. A mulher estava no lugar errado. Ele também estava... Que olhar uma vez, tudo bem, se olhou uma vez, não é cego, agora duas já complica. Né? Olhou uma. Não, calma aí, meu irmão. De vez em quando a Marita falou, tu olhou para lá duas vezes por quê? Eu falei, não olhei não. Pô. Que isso? Eu estava brincando, eu, hein? De maneira nenhuma, eu, hein? Eu olhei para outro lugar, né? Um passarinho que passou voando lá em cima. Mas aí, Davi vai e faz o quê? Manda chamar a mulher. Olha só, além de olhar, faz o quê? Não é só para bater um papo, tem nada a ver. Quem já viu essa história aí? É só para a gente bater um papinho, sabe? Quero conhecer, né, gente? Mora aqui perto, vizinha, pô. Né? Como assim não vou conhecer? Eu vou procurar, né? Bater um papinho, aí o papo gostoso, papo maneiro. Aí a lambança foi feita. Fala com o irmão que está ao seu lado. Ninguém é tão forte que não tenha nenhuma fraqueza. Então, vigiar e orar é para isso. O apóstolo Paulo fala assim, quando sou fraco aqui, sou forte. Davi estava num momento de paz, de tranquilidade, de comunhão com Deus. Estava muito bem, mas ele não vigiou. Né? Isso aí só para poder a gente dar uma continuidade aqui, que é importante a gente entender isso. E aí, Davi vai e comete aquele adultério. Aí, pronto, não cometeu adultério. Caramba, deu ruim. Mas a mulher ficou o quê? Grávida. Ele falou, agora que pegou mesmo. Aí, ele falou, como é que ele vai confessar? O rei, o marido da mulher, um capitão da guarda, estava na guerra, como é que ele ia confessar? Aí, uma lambança gera outra. Um abismo chama outro. Aí ele manda chamar o camarada, não manda chamar ele, porque o cara está muito cansado na guerra esse tempo todo, só tentando encobrir, né? Aí manda chamar o camarada. Aí
O cara vem, aí ele fala assim, não, eu não vou entrar dentro de casa, sabe por quê? Eu não vou dormir em casa. Os meus soldados estão no campo de batalha, dormindo ao relento. Eu quero voltar para lá. E o cara dorme a noite toda na porta de casa e não entra dentro de casa. Davi falou, como é que eu vou falar que esse cara pegou a mulher dele e que engravidou ela? Não tem como. Quem entendeu bem aqui? Eu estou falando isso para você, por quê? Eu não estou exaltando os defeitos de Davi aqui, não. Eu estou mostrando como nós somos fracos. E que nós temos que vigiar o tempo todo. E aí Davi errou, vocês sabem, depois ele manda outra carta para botar Urias na frente da batalha, Urias morre, e ele pega, aí quando ele morreu, agora a viúva, então agora está tudo certo, porque diante do povo eu estou bem, né? Viúva, o rei chamou lá para viver com ele, a mulher grávida, ele ficou felizão, né? Agora o cara morreu, é viúva, eu posso casar com ela, beleza. Se lembra quando eu falei que com Deus, aqui na terra o que vale é aquilo que se prova? Mas com Deus é assim? Mas não é mesmo, meu irmão. Por isso que Jesus fala, até o pensamento, até o que está no coração, desejou no coração, já pecou. Pastor, é assim? É. Quem quer ir para o céu aí? Então vamos se ligar aqui na história, aqui, que o negócio é sério. Com certeza, né, irmã? Vamos se ligar aqui. Aí o que acontece? A coisa fica, para Davi estava tudo bem, mas para Deus estava tudo bem? Não. Aí Davi vai, o filho nasce, aí Davi manda quem lá? Natan falar com ele. Natan chega, que é um profeta novo, bem mais novo do que Davi, mas um homem usado por Deus. Chega, rei, tudo bem? E Davi estava julgando o povo. Davi tinha um senso de justiça muito bom. Ele realmente era um homem justo, um homem bom. Ele cometeu uma gafe, né, terrível, mas era um homem bom. Ele estava julgando, aí o Natan chega para ele, você conhece a história, fala assim, poxa, meu rei, olha só, o senhor tem aqui no seu reino um problema. Ele pode falar aí, Natan, né? Natan falou, pode falar. É porque tem um senhor que ele tem uma ovelhinha apenas, que ele cuidou com todo amor e todo carinho. E Davi havia sido o quê? Pastor de? Olha, Davi deu a vida, quase deu a vida para salvar uma ovelha da boca do leão e da boca do urso. Então Davi tinha um apego, ele sabia, e Deus mandou Natan fazer essa alegoria, porque sabia que ia tocar onde? No coração dele. Fala com a pessoa que Deus sabe como é que conserta você. Amém ou não amém? Sabe ou não sabe? Quem Deus já chamou a atenção aí? Amém. É bom demais, não é? Dói pra caramba, né? E aí ele tinha uma ovelhinha, cuidou com tanto carinho, com tanto amor, com tanto sacrifício. Ele cuidou como se fosse a filha. Aí ele fala, cuidou como se fosse a filha dele. Aí Davi é mesmo. Aí chegou um outro homem, cheio de ovelhas. Né? Chegou um visitante e o outro vizinho dele, cheio de ovelhas, rico, abastado. Aí, ao invés de ele pegar das ovelhas dele, foi pegar do outro. Quando ele fala isso, Davi fica irado. Restitui 4 vezes o outro e ainda digno de morte é o que fez isso. Davi era um homem bom, era uma verdade. Aí Natan olha para ele e fala assim, esse homem é tu. Fala com a pessoa, quando a gente aponta um dedo para alguém, às vezes tem 3 apontando para a gente. Quem entendeu, diga amém. Por isso Jesus fala na frente, não julgueis para não ser julgado. Essa semana a gente estava conversando, né? Que às vezes a gente julga o outro, que não pode, não consegue, como é que deixa acontecer isso, como é que dá esse mole, mas a gente dá mole em tantas coisas na nossa vida. Amém ou não amém? Então esse tipo de humildade Davi tinha. E aí ele, na hora, quando Natan fala, esse homem é tu. Na mesma hora, Davi fala assim, eu pequei. Então faça-se conforme a minha palavra. Davi se entregou para morrer mesmo. Quem entendeu bem aqui? Na mesma hora, Deus toca em Natan e fala assim, mas Deus perdoou o teu pecado. Você entendeu como é que a confissão de um pecado gera instantaneamente o perdão do teu pecado? Quando ele é de coração, consequência, outra história, eu vou falar outro dia, senão tu vai sair daqui triste. Né? Amém? E quem quer sair daqui feliz hoje? Amém? Mas instantaneamente, você vai lá no livro, lá está lá escrito, né? Instantaneamente, Natan vira e fala, mas Deus perdoou o teu pecado. Então a confissão, ela traz salvação, perdoa os teus pecados, coisa maravilhosa. Mas enquanto você não confessa,
você começa a apodrecer por dentro. Sabia disso? A gente começa, quando a gente, lá no Salmo 32, né, que Davi, quando ele peca, antes da confissão dele, ele fala assim, ó, enquanto eu me calei, eu não falei, os meus ossos começaram a apodrecer. Ele começou a sofrer, ser oprimido pelo próprio pecado de dentro para fora. Quem entendeu bem aqui? Mas ele, quando eu falei, o Senhor me perdoou e renovou minha vida novamente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Fala comigo assim, Senhor Jesus, me ajuda aí a confessar, colocar para fora os meus pecados para ser perdoado e ser uma bênção. Amém ou não amém? Até aqui tudo bem, gente? E os pecados adoecem mesmo. Por isso nós precisamos confessar para sermos abençoados. Então o pecado, ele sai da nossa vida e é perdoado através da confissão. A nossa salvação é através da confissão. E a cura também. Tiago 5,16, se eu não me engano, abre aí. O que a Bíblia diz? Confessai os vossos pecados uns aos outros, e oreis uns pelos outros, para que sareis. Para que a gente venha ser sarado, ser curado. Tem alguém enfermo, é isso que acontece. Às vezes o pecado ele adoece quando a gente encobre. Deu para entender bem? Então a confissão tem um poder tremendo na nossa vida de salvar, de perdoar e de curar. Amém ou não amém? Isso é importante para a nossa vida. Traz tudo que a gente precisa, a confissão, porque você está colocando para fora aquilo que está atrapalhando a tua vida. Glória a Deus. Está escrito aí, Georgina? Hein? Não é isso? Hã? Para que sareis, né? Então, às vezes a pessoa fala, ora aí por mim, a gente ora e o troço não melhora. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Não melhora, por quê? Porque a pessoa quer a oração para ser curada, mas ela tem um problema que ela precisa confessar e não confessa e não é curado. Eu já contei aqui, uma menina que foi curada com câncer terminal, fase de câncer terminal, e a gente foi lá, eu e a Marita, a gente orou, a igreja orou, e nada acontecia, e ela estava com metástase, né, com impossibilidade de cura, aí foi para o INCA 4, que é onde parece que as pessoas são internadas, que é a fase terminal lá, menina nova, 25 anos, 2 filhos, a gente estava triste demais com ela, pertencia lá à igreja de Nova Aurora, nós fomos lá, oramos por ela, nada acontecia. Aí teve um dia que a gente chegou lá, e a Marita ficou embaixo, eu fui, cheguei lá, estava ela e a mãe. E naquele momento eu comecei a orar, a falar com Deus, e daqui a pouco uma confessou o pecado para a outra. E uma perdoou a outra. Quem entendeu bem aqui? Eu não precisei orar mais. Ela tinha que morrer em 3 meses ela estava na igreja dando glória a Deus. Não ia adiantar orar a vida toda, ela ia descer à sepultura, e a minha oração não ia servir de nada. Quem entendeu bem aqui? Porque faltava o quê? Liberar o perdão, e a mãe que fazia a confissão, ia perder a filha. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? É importante isso, nós temos essa visão de Deus. E a prosperidade, qualquer prosperidade da nossa vida, é aquele também que não encobre as transgressões, porque o pecado não confesso, ele também impede você de prosperar. Para a gente encerrar, abre aí em Provérbios 28:13. Quem entendeu aqui a confissão aqui? Amém? Amém? Glória a Deus. O que diz aí Provérbios 28:13? Diz aqui: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca é quando? Nunca é nunca. Só prospera quando? Agora, mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quem quer prosperar em Deus aí? Não importa, eu não sei qual tipo de pecado, ou o que você tem que confessar para Deus para ser abençoado. Eu sei que todo dia eu busco no meu coração. Sabe, gato escaldado tem medo de água fria, não tem? Tem ou não tem? Davi ficou tão escaldado que depois ele fala assim: Senhor, eu já confessei todos os meus pecados, mas livra-me dos que são ocultos. Porque tem alguns que eu nem consigo enxergar, então me ajuda aí para não dar mole. Amém ou não amém? Que às vezes tem coisas no nosso coração que a gente não sabe.
Você já ouviu falar que tem pessoas que não precisam saber porque está apanhando, só precisa estar apanhando? Às vezes não é. Às vezes acontece na nossa vida, às vezes a gente começa a sofrer sem saber o quê. É muito importante isso aqui em nome de Jesus. Domingo que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar sobre a libertação, tá? De determinadas maldições hereditárias na nossa vida. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida por causa dos seus antepassados, acontece mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus ele visita a terceira e quarta geração daqueles que fazem mal. E é real isso. Ela só é quebrada quando a gente encontra Jesus, quando o sangue de Jesus nos purifica. Quem entendeu bem aqui? Mas tem coisa que às vezes que não anda por causa disso, mas também nós precisamos confessar isso diante de Deus. Amém? Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Então, por hoje, né, esses 4 níveis que a gente tem que entender. Confessar para ser salvo. Confessar para obter perdão dos pecados. Confessar para ser curado. E confessar para prosperar. Gente, é uma vida abundante, né? Fechou o ciclo, né? As 4 faces de um prédio, de um edifício que é a tua vida. Amém? Então você hoje vai sair daqui limpinho em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Abençoadíssimo em nome de Jesus. Seja lá qual for o problema, você vai chegar. Ah, pastor, e o que eu não sei? Faz igual Davi, Senhor. Porque até você falar assim, Senhor, na realidade, vou dar um papo sincero, pastor. Ó, pago meus impostos, sabe, não xingo ninguém, não roubo, não mato, está tudo certinho na minha vida. Já é um pecado. É vaidade. Que isso, pastor? Então não tem ninguém que não tenha pecado? Claro que não, gente. Nós somos imperfeitos. Coloca aí, mais uma vez, né? A gente precisa fechar isso, né? 1 João, capítulo 1, versículo 8. Olha essa coisa maravilhosa. Deus, ele fecha tudo para não dar espaço, não é verdade? Amém? Mas também para te dar a condição de você, ó. Se dissermos que não temos o quê? Enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade, hein? Pronto, já está mentindo. Quem tem pecado aí? A gente comete esse erro também, sabia? É ou não é verdade? E aí, por isso que Davi, escaldado, o que ele fazia? Senhor, me livra aí dos pecados que são ocultos. Por isso que ele pedia, sonda-me, Senhor, e vai ver se há em mim algum caminho mau, algum caminho injusto, guia-me pelo caminho certo. Então, todos os dias nós precisamos fazer essa avaliação da nossa vida. Olha, não adianta ficar chateado. Não adianta ficar triste porque algumas coisas não acontecem. Não é assim que as coisas vão melhorar. Vão melhorar quando eu busco na palavra de Deus a solução para a saída. Amém? Amém ou não amém? Né? Não adianta, eu tenho que buscar na palavra de Deus. E aí eu vou ser abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, só os perfeitos. Não é só quem não tem pecado. Estou brincando. Quem tem pecado aí fica de pé em nome de Jesus. Junto comigo, que eu sou o primeiro a estar de pé, né?